A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, AD Família Cristã. Estamos mais uma vez aqui da parte de Deus para deixarmos a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, para a igreja, para a edificação da igreja. Sabemos que estamos vivendo um momento de calamidade, um momento de peste. Então surgem as perguntas, as pessoas vêm até nós e perguntam a respeito dos fins do tempo. E uma pergunta que tem sido recorrente é sobre o anticristo. Quem é o anticristo? O que é anticristo? Então nós resolvemos responder à luz da Bíblia. E para isso nós vamos nos embasar a um texto bíblico que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender: o que é anticristo? Anticristo é tudo aquilo que se opõe a Deus, é tudo aquilo que se levanta contra Deus. João diz que já há muitos anticristos no mundo, mas o que Paulo está falando aqui é do anticristo escatológico, o anticristo que vai surgir nos fins dos tempos. Então a gente já sabe o que é anticristo, é tudo que se opõe contra Cristo, e realmente já surgiram muitos anticristos. Mas o anticristo que vai surgir nos fins dos tempos é esse que Paulo está falando. O anticristo de Apocalipse 13, eis que eu vejo emergir uma besta surgindo do mar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que o anticristo, quando se fala em besta, o livro de Apocalipse ele é muito simbólico. Então, a gente tem que entender, não é uma besta, não é um animal, né? Não é um monstro, como as pessoas pensam, né? Não é nada disso, não é um monstro que vai surgir do mar, né? Não é isso. O anticristo, aí vem a segunda pergunta que a gente tem que responder. Primeiro, a gente já respondeu o que é o anticristo, tudo que se opõe contra Deus. E quem é? Eu, particularmente, não sei quem é. Apontar assim, dizer esse é o anticristo, não sei quem é e nem me atrevo a dizer isso. Mas ele nos deixou características. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ele não é um monstro, que ele não é um ser monstruoso, com características de monstro, não. Ele é um homem, como a própria palavra diz. E por que eu digo que esse anticristo é o escatológico? Porque Paulo diz, né, que tem que vir primeiro a apostasia e depois ele se manifesta. O que é apostasia? É o abandono da fé. As pessoas negarem, abandonarem naquilo que crê, aquilo que crê. E quando isso vai acontecer? Quando surgir grande tribulação, está lá em Mateus 24, quando vier a grande tribulação, né, esse homem vai surgir o abominável. Né? Então, a primeira característica dele, ele é um homem. Ele é um homem. Mas ele vai operar segundo o quê? A eficácia de Satanás. Aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses também fala. Então, primeira característica, ele é um homem. Segundo, aqui mesmo nesse versículo diz que ele é o filho da perdição. Então, ele vai operar segundo a eficácia de Satanás. Terceiro, ele vai fazer guerra contra os santos. Quarto, ele vai blasfemar contra os santos, contra Deus. Quinta característica, ele vai querer ser adorado como Deus. Sexta característica, ele vai ter o quê? Poder religioso, político. Ele vai ter poder econômico. É por isso que ele é o anticristo escatológico. Quem é? Particularmente, volto a dizer, não sei. Mas o mais importante disso, o mais importante está aqui no versículo. Que Jesus vai vir. Essa é a mensagem para a igreja hoje, que Jesus vai vir e vai derrotá-lo com o sopro da sua boca. É assim que diz. Ele vai derrotar o anticristo. Então, ainda que ele surja com essas características, com esses poderes, ele vai operar grandes milagres, ele vai ter poder religioso, econômico, ele vai perseguir os santos, ele vai blasfemar Deus, ele vai querer ser igual a Deus, ele vai querer ser adorado como Deus. Ainda assim, quando Jesus vier, surgir nas nuvens, com um sopro da sua boca, o anticristo vai ser destruído. Por isso que Jesus Cristo é a nossa esperança.
Nós aguardamos a sua vinda até o sol da manhã raiar. É essa a nossa esperança. É que Jesus vem e não tem anticristo, não tem coronavírus, não tem nada que possa resistir ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vai haver choro, não vai haver mais pranto. Todos nós vamos morar na Jerusalém celestial. Ele vai destruir o anticristo, vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Então medite nessa palavra. 2 Tessalonicenses capítulo 2 e Apocalipse 13. Paulo aqui fala do anticristo e lá no Apocalipse 13 também fala dessas características, tá bom? Então que a gente não vá atrás desses rumores aí. A gente já viu, né, algumas pessoas pregando e dizendo que o anticristo é Macron, né? Que, enfim, a gente sabe, né, que tem alguns pregadores aí que querem dar nome, né? Vamos seguir a Bíblia, gente. Vamos pegar a Bíblia e ler. Ele diz que é um homem. Diz que é um homem. E ele dá essas características. A gente tem que ficar atento. Por isso que ele diz que ninguém vos engane. A gente que tem que ficar atento, né, aos acontecimentos. E quando isso acontecer, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ele opera pela eficácia de Satanás. Por isso que ele diz: ninguém vos engane. Então a gente tem que estar atento, porque vai haver grande tribulação e então vai surgir um salvador da pátria, com poder religioso, político e econômico, dizendo que é Deus e vai querer ser adorado como Deus. Esse vai ser o anticristo, tá bom? Vamos ficar atentos, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, né? Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ansiamos por isso. Amém? Fiquem todos na paz, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, que você vai estar recebendo as pregações, as instruções, a programação da igreja. Fiquem todos na paz, tenham um bom dia, que o reino de Deus avance nessa terra. Amém.